Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Muito boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a elaboração de projetos culturais, a respeito de um projeto cultural, este aqui, que é o Festival 3Fs, que foi financiado pelo Governo do Estado, e uma das contrapartidas para a sociedade desse projeto, além das apresentações, é compartilhar o conhecimento que a equipe toda do projeto tem, compartilhar com outras pessoas. A gente fez vários cursos e, em função da enchente, a gravação específica deste curso a gente perdeu, então eu estou gravando ele aqui também para, além de dar o curso de novo para vocês, a gente vai usar a gravação então. O projeto cultural, vocês já devem ter ouvido falar de Lei Rouanet e diversos outros mecanismos, assim, o artista lá vive da Lei Rouanet, recebe dinheiro da Lei Rouanet, mas muita gente que fala, às vezes as coisas não sabe como é que funcionam essas leis de incentivo e que vocês mesmos todos podem acessar e daqui a pouco até recebendo e financiando suas ideias, seus projetos com essas leis. Viamão vai abrir hoje ou amanhã, até o final de semana, um edital aonde vai distribuir R$700 mil para artistas, agentes culturais, pessoas que têm algum envolvimento com a cultura. Então, a dificuldade das pessoas, na maioria das vezes, é como desenvolver e escrever o projeto para acessar esse recurso. Alguém aqui faz alguma coisa cultural? Dança, canta, participa de CTG? Então, assim, acredito que não deva ter ninguém aqui é de maior, né? Alguns projetos não permitem que a pessoa de menor seja o proponente do projeto. Alguns permitem, nesses que não permitem, vocês podem estar desenvolvendo o projeto para outra pessoa. Vamos supor que a nossa professora aqui é uma excelente artista, mas ela não sabe escrever o projeto. Ou algum de vocês pode fazer o projeto para ela, onde ela vai receber, sei lá, R$50 mil e vai pagar para vocês um valor por ter desenvolvido esse projeto. Então, quais são as possibilidades de projeto que podem ser feitas, tá? A primeira delas, que todo mundo conhece, é a Lei Rouanet. Como é que funciona? A gente já tem uma ideia, vamos fazer um show musical. E a gente chega e entra numa plataforma, explica o que a gente quer fazer, o governo federal, se gostar da ideia, aprova o projeto e ele não nos dá o dinheiro. Ele nos permite ir buscar esse dinheiro em empresas e as empresas que nos derem dinheiro não vão pagar o imposto. Por exemplo, a Farmácia São João vai pagar no final do ano 1 milhão de imposto de renda. Ela pode dar um percentual desse imposto de renda para esse projeto que a gente desenvolveu. Então, a gente vai lá na Farmácia São João, explica o projeto, por que ele é legal, por que ele merece receber esse financiamento da Farmácia São João, e aí eles dão um valor, dão R$100 mil para o projeto, e aí lá no final do ano, quando eles têm que dar 1 milhão para o governo, eles dão 900 mil para o governo e 100 mil eles já deram para o nosso projeto. Então, é dessa forma. Nós temos a lei estadual também aqui, que o pessoal chama de LIC, que é de incentivo à cultura, que a LIC, ela é através do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A gente apresenta uma proposta também para o governo estadual, e o governo estadual aprovando essa proposta, a gente vai nas empresas também. A diferença de um para outro
é que o ICMS é o imposto em que todas as empresas pagam. A empresa pode estar falindo, mas ela tem que estar pagando imposto. E a Lei Rouanet é do imposto de renda. Então, a empresa ela tem que ter um lucro para poder destinar um valor. Se a empresa, por exemplo, lucrou R$1 milhão, ela pode destinar 40 mil, mais ou menos, para um projeto. Então, se a gente faz um projeto de 200 mil, a gente precisa de uma empresa que lucrou 10 milhões para 5 milhões para poder patrocinar esse nosso projeto. E aí, como é que a gente começa a desenvolver um projeto cultural? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, ter a ideia na nossa cabeça e descrever de uma maneira prática, clara e objetiva o que a gente quer fazer. Vamos supor que a gente queira fazer um show musical aqui no recreio e a gente quer apresentar para a escola essa ideia que a gente quer fazer isso. A gente não chega ali e diz, a gente quer fazer um show, né? A gente chega e explica, olha, nós queremos fazer um show musical no recreio, esse show vai acontecer só durante o recreio, nós vamos montar os equipamentos antes do recreio, vamos desmontar depois do recreio, vão ter 3 atrações, vai ter uma atração de dança, uma atração musical e uma atração de teatro. A gente diz quem são essas atrações e apresenta para a escola. A escola vai dizer, é interessante, mas por que isso tem que ser realizado? Por que é importante? E aí é a outra parte do projeto cultural, que é a justificativa. A gente tem que justificar, a gente apresenta a ideia e, além disso, a gente tem que justificar por que essa ideia é importante. Então, a gente vai dizer, olha, de acordo com estudos da universidade tal, as escolas onde tem atrações culturais nos intervalos, essas escolas, os alunos têm mais rendimento, os alunos gastam mais energia no recreio, então estão mais tranquilos após o recreio. E tudo isso a gente desenvolve, pesquisa a importância disso e explica o porquê que é importante. E muitas vezes a gente explica a justificativa, se diz assim, às vezes a dimensão cidadã, né? Por que é importante isso para a cidadania? É importante porque as pessoas nós vamos estar formando uma plateia para outros eventos, para outros shows. A gente diz também por que economicamente é importante isso, porque daqui a pouco vocês podem, alguns, estar consumindo mais arte, indo a mais shows, investindo mais dinheiro nisso ou se remunerando nisso. De repente a gente vai dizer, olha, mas é que a gente vai colocar o som ali, nós vamos pegar 3 alunos para ajudar a montar, 3 para desmontar, esses alunos vão receber para fazer isso e eles vão estar gerando renda e esse valor vai estar girando na escola e é importante economicamente também por isso. E depois a gente tem que explicar, o pessoal chama de metodologia, que é como que a gente vai fazer isso. Ok, a escola aprovou, inclusive conseguiu um valor do Estado para a gente usar esse recurso. Mas como é que a gente vai fazer esse projeto? Nós vamos precisar, a primeira etapa, a gente precisa divulgar esse projeto. Então, a gente começa pela divulgação dele na escola. Aí a gente tem que explicar como que a gente vai fazer essa divulgação. Vamos passar de sala em sala falando que vai ter esse evento com essas atrações, ou rede social, grupo de WhatsApp. A gente explica como que a gente vai fazer isso. Depois a gente vai fazer a contratação dos artistas. A gente já explicou para a escola que a gente tinha 3 artistas pré-selecionados, mas a gente ainda não tinha o ok da escola, então a gente não contratou eles. Mas agora que a escola deu ok, nós vamos contratar essas três atrações e aí a gente vai fazer um contrato com as atrações, explicando quanto que a gente vai pagar para eles, ou se eles vão receber, se não vão, o palco, como é que vai ser. Então tem toda essa parte que a gente chama da direção executiva do projeto, e aí depois tem a execução em si dele, a montagem do som, que horas começa, que hora termina,
o show, que hora começa, que hora termina, a desmontagem, tudo isso. E depois ainda nós temos a prestação de contas, onde a gente vai chegar na escola e vai dizer, olha, nós realizamos o show, vieram tantos alunos, aconteceu isso, isso, isso. Essa é a base de um projeto cultural, onde a gente pensou nele, desenvolveu, realizou e fez a prestação de contas. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida referente a qualquer parte disso? Tá bem. Vamos fazer um exercício de desenvolver um projeto aqui para nós apresentar para a escola e ver se eles vão nos aprovar. O que seria legal, de repente, ter no recreio da escola? Tem alguma ideia, uma apresentação, alguma coisa? Cadê o projeto? Vamos lá. Chega agora, não tem ideia. Cadê? O que gostariam? Oi? Coisa... Outra coisa muito importante que a gente precisa pensar para colocar em qualquer projeto, tá? É a diversidade, tá? Quando a gente fala assim, no caso da diversidade, a gente precisa pensar no projeto para todos os públicos, tá? Isso desde cadeirantes, aí nós estamos desenvolvendo um projeto que vai acontecer nessa sala aqui. Entra uma cadeira de rodas na porta, entra. Então, a gente já pode dizer, olha, o local onde vai ser o projeto, a porta tem mais de 1 metro, é um local acessível. A gente tem que ter um intérprete de Libras. E hoje em dia, para todos aqui que quiserem uma profissão rápida, é fazer curso de Libras. Isso dá muito dinheiro, tá? Tipo assim, R$500 ou mais por dia para ficar fazendo a tradução. É em torno, a tabela é R$200 a hora. Se eu tivesse contratado o intérprete de Libras para estar aqui, ele ia estar ganhando R$200 a hora para estar aqui. Além disso, a gente tem que pensar também, muitas vezes, pessoas obesas. Nós vamos fazer um show aqui e as cadeirinhas são aquelas de plástico bem fraquinhas, bem ruinzinhas, onde as pessoas não conseguem nem sentar. Às vezes não encaixam, às vezes estraga a cadeira. A própria linguagem com que a gente fala, não adianta a gente fazer um show onde o apresentador vai falar uma linguagem onde as pessoas não vão entender o que ele está falando. Então, às vezes a gente fala em linguagem simples e às vezes linguagem adaptativa, porque até pensando nas pessoas, por exemplo, que têm autismo, som, iluminação, tudo isso a gente pensa quando vai desenvolver um projeto cultural, a gente pensa em tudo isso, tá? Esses editais que vão abrir aqui no município de Viamão, eles falam sobre, para receber o valor, precisa contar tua trajetória artístico-cultural e, dependendo da pontuação que tu fizer, essa pessoa vai receber um prêmio da prefeitura em torno de 4, 5 mil reais, só pelo que ela já fez na cultura. Então, como eu falei, vocês talvez não tenham idade para fazer ou não tenham a trajetória artística, mas vocês podem ter o conhecimento e desenvolver o projeto, às vezes, para alguém do bairro de vocês, que vocês saibam que tem uma trajetória artística, tem um saber, um conhecimento que pode ser, que a gente pode estar apresentando o projeto e receber, eles podem estar pagando vocês para fazer isso. Vocês conhecem alguém, algum artista, agente cultural, professor de dança, professor de música, cantor, alguém conhece aqui que tem uma relação de conversar com essa pessoa? De fora? Todo mundo bem quieto hoje, bem tranquilo.
Bom, vamos dando sequência, então. Para a gente deixar um projeto bem claro e objetivo, o que a gente normalmente tem que apresentar? A gente tem que apresentar qual é a equipe que vai trabalhar nesse projeto. Imaginem a gente apresentar o projeto para a professora aqui e nesse projeto ninguém nunca fez nada. Conta. Provável, talvez já esteja sabendo. Se ele não estiver sabendo, tu fala para ele que vai ter e aí tu até pode dizer para ele, olha, a gente te ajuda a fazer, daí eu te ajudo a fazer para ele e tu recebe um valor, uma porcentagem, exatamente. As pessoas não sabem disso. Exatamente. E às vezes o pessoal pega um edital para ler. Eu vou falar desse projeto aqui, é só fazer isso e eu vou ganhar 5, 10 mil reais. Só que às vezes a pessoa pega para ler e já desiste ali na segunda folha. Às vezes o edital tem 10 páginas. E é uma coisa importante para vocês também que quiserem fazer projetos, desenvolver, é a leitura. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente vai pesquisar por que é importante ter cultura no recreio. A gente vai ter que ler, vai ter que pesquisar, fazer essas leituras e daí, então, saber entender, interpretar esse texto, não é só decorar, e passar isso para o projeto, saber explicar para a entidade para a qual a gente está propondo o projeto, como que a gente vai desenvolver isso, tá? Alguma dúvida? Todo mundo experiente. Então, assim, qual que é o primeiro passo se a gente quer desenvolver alguma coisa, algum projeto que a gente vai apresentar aqui para a escola? Qual que é? O que a gente tem que explicar para a nossa professora? Um projeto que vai participar, justificar o que o projeto é importante. Explicar como a gente vai fazer. Exatamente, né? Então, vamos... Não é tu que é o MC? Não? Não, foi isso aí. Eu era tão preocupado. Tá. Teve no curso de DJ, teve um cantava. Aqui ninguém faz nada artístico, ninguém canta aqui. Ele canta, uma voz. Ninguém dança. Dança. Gabriela. Tu dança o quê? Desculpa. Teria uma apresentação pronta, assim, tipo, pronta agora não, mas... Ela apresentou. Vamos supor que a gente queira propor para a escola que vai ser uma apresentação tua Aí a gente vai dizer, é Gabriela, né? Aí a gente vai explicar para a professora que a gente quer fazer uma apresentação da Gabriela no intervalo da escola. Uma apresentação de que estilo musical que tu faria? Olha, eu dancei aqui, Tu, por um acaso, não te apresentou no início do ano, quando a gente veio aqui com o pessoal do musical? Não. Era turno da manhã, não? Isso. Eu acho que era tarde. O pessoal cantava e dançava. Daí tinha o pessoal que era da dança da escola, fez uma apresentação também. Mas não lembro. Mas enfim. Eles não eram daqui. Bom, então nós vamos fazer uma apresentação da Gabriela, que ela vai dançar K-pop no recreio. Quantos minutos de apresentação? 10 minutos, 7, 5. Tudo no tempo. Diz aí. Depende da música. Tá, mas tu que vai escolher a música, tu que vai dizer. Mais ou menos. Eu sou teu empresário e a gente está vendendo um show para a escola, por exemplo. A gente está definindo aqui o que a gente vai fazer. Uns 10 minutos de apresentação. Quanto tempo é o recreio?
15, né? 15? Então, olha só, vamos fazer o seguinte então, isso depende, não é com a escola, né, mas depende do governo do estado também, né. Mas vamos supor que o nosso projeto seja aumentar o recreio da escola de 15 para 20 minutos. Quem é que acha esse um projeto interessante? Então já tem 25. Tem 25 então no total. Sim. Vamos calcular então que a gente quer aumentar para 30 minutos, né? O tempo todo, contando o lanche, tá? Esse é o nosso projeto. Então. Pois é. Então, ó, qual que é o nosso projeto? Nosso projeto é aumentar o tempo de intervalo, contando com o lanche, para 30 minutos, tá? Como é que a gente vai explicar isso para a escola? De arrancada, a gente já teve que explicar que contando o tempo do lanche. Isso precisa estar específico. De repente, a gente chega aqui e diz, olha, a gente quer aumentar o tempo do recreio para 30 minutos. E a escola já pensa, poxa, mas eles já têm 10 do lanche. Mais 30 não dá, vai dar um período. Mas se a gente já está explicando que a gente quer aumentar para 30 minutos, contando os 10 minutos que tem do lanche e mais 15, né? Na verdade, a gente quer então mais 5 minutos. Né? Então já fica um pouco mais fácil. Então a gente já deixa isso claro. E aí agora a gente tem que explicar por que isso é importante. Imagina que a gente está aqui agora num julgamento, que a pessoa que vai avaliar isso, ela está julgando o nosso projeto. Quem é que tem um bom motivo para aumentar esses 5 minutos a mais de recreio? Vocês voltam para a aula mais relaxados, mas isso daí a professora pode pensar assim, ó, mas chegaram depois do recreio bem descansados, vão azoeirar a minha aula. Pode ser bom e pode ser ruim. Então, tudo a gente tem que pensar em dois lados, o que a gente vai estar propondo, por que é importante, mas o que a outra pessoa pode interpretar também. Então, mais fácil seria fazer algum tipo de pesquisa. Por que é importante aumentar o tempo do recreio na escola? Agora está uma polêmica, vocês não estão no mercado de trabalho ainda, mas vocês sabem que o normal para trabalhar, quando você começar a trabalhar, eles chamam a escala 6x1, que trabalha 6 dias e folga 1. Agora está em discussão para as pessoas folgarem 2 dias ou 3, né? A professora está por dentro, né? Então, isso tudo para propor lá no Congresso Federal também depende de um projeto. Claro que já te chama projeto de lei, mas o que a pessoa faz? Ela explica de forma clara e objetiva o que ela quer fazer, que no caso eles querem mudar a escala de trabalho, e depois eles explicam por que isso é importante. Aí tem várias pesquisas de lugares onde isso deu certo, várias outras possibilidades que podem acontecer a partir disso. E aí depois como que eles vão fazer? Porque imagina aqui que a gente diz agora que as profs vão trabalhar 3 dias na semana só. Nós vamos precisar de mais professores para suprir. Que é ótimo, porque a gente vai estar contratando mais professores. Mas aí a gente vai perguntar para a prof, mas tu vai dividir o teu salário com eles? Não. Não pode reduzir o salário. Então, o Estado vai ter que aumentar o orçamento para pagar aqui as profs, né? Então, isso tudo a pessoa que está desenvolvendo tem que calcular que a pessoa para quem tu está apresentando, ela não quer aceitar o teu projeto. Então, tu já tem que pensar tudo e largar tudo mastigado para essa pessoa. Olha, mas se a gente cortar aqui, vai aumentar assim, tu vai diminuir o vale alimentação, porque a prof vai ficar mais dias em casa, daqui a gente tira o valor que vai pagar o salário da outra, enfim. Isso tudo a gente consegue desenvolver através de pesquisa
que a gente consegue pela internet mesmo todos esses dados. E aí, tá quase terminando. E aí quem é contra isso também vai explicar por que isso não deve acontecer. Inclusive a pessoa que está avaliando o projeto. Ela diz, olha, eu acho que esse projeto não é importante por isto. E em todo o projeto, vocês têm a possibilidade de entrar com recurso com a nota que vocês tiraram. Aqui em Viamão, por exemplo, teve um edital que abriu, que era para desenvolvimento de filmes. E aí, a minha nota, a nota que eu fiz o meu projeto, a nota máxima era 80, um projeto ficou com 76 e outro 77, que foi a nota ruim, porque muita gente ficou com 79 e alguns com 80. E aí eu entendi o que o avaliador achou que estava de errado no meu projeto. E aí eu expliquei, pessoal, que o que acontece? A gente não pode chegar, por exemplo, dizer para a professora que a gente vai fazer uma apresentação da Gabriela e a professora dizer, não, mas eu quero uma apresentação musical. E aí a gente diz, não, mas na verdade ela é cantora. Isso a gente não pode fazer. Mas o que a gente pode, porque a gente não pode mudar o nosso projeto de acordo com... Exatamente, mas a gente pode justificar, não, mas olha só, ela vai dançar, para dançar precisa de música, de certa forma isso também é uma apresentação musical, e a gente dá o nosso argumento para que ela reavalie e aumente a nota. Aqui em Viamão, por exemplo, os 2 projetos que eu fiz, daí os 2 passaram a ter a nota máxima com a possibilidade do recurso. Então, isso é muito importante também. E alguém ficou com alguma dúvida? Tá na hora do lanche? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a projetos... Estão gritando, eles vão terminar de falar? Tiverem dúvida a respeito de projeto cultural, tiverem alguém que vocês saibam que tem um interesse, vocês queiram ajudar essa pessoa, podem falar com a diretora, com a vice-diretora, com a Rosângela, que ela me encaminha para vocês, a gente conversa e a gente faz junto isso para que vocês possam exercitar isso, tá bom?